A gente vira a página, tem um outro assunto impressionante. É importante que a gente discuta, porque o delegado Palumbo está aqui, ao vivo, na programação. Cerca de 10 criminosos invadiram e atacaram uma delegacia de polícia, localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado. A ação, que deixou 2 policiais feridos, tinha o objetivo de resgatar um dos chefões do tráfico da região, Rodolfo Manhães Viana, que já havia sido transferido para outro local. A fachada da delegacia sofreu danos significativos durante o ataque e 3 presos se aproveitaram do momento e conseguiram escapar. Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, o responsável pelo ataque havia sido beneficiado pela saída temporária em outubro de 2019 e nunca mais retornou à prisão. Além disso, o mandatário prometeu resposta na mesma proporção e afirmou nas redes sociais que não vai aceitar críticas da chamada turminha dos direitos humanos. Chamar o delegado Palumbo, que é uma notícia impressionante, né, delegado? Criminosos atacando uma delegacia no Rio de Janeiro para resgatar um preso, inclusive chefe do tráfico de drogas ali naquela região. Insegurança pública é que fala, né? Insegurança pública. Isso era muito comum aqui em São Paulo, no final da década de 90, início dos anos 2000. Era bastante comum eles resgatarem os presos. A maioria das delegacias aqui da cidade de São Paulo tinha presos, superlotado, com 100, 200 presos, e isso acontecia com uma certa frequência. No Rio de Janeiro, isso também não é novidade, é o famoso bondão. O Mota é do Rio de Janeiro, ele pode falar com muito mais propriedade que eu, mas é muito difícil você combater esse delito. Você imagine 3, 4 carros chegando, com cada um com 4, 5 indivíduos, todos portando fuzis, absolutamente todos. Aí numa delegacia, se for igual São Paulo, fica meia dúzia de policial. Foi igual São Paulo na época antiga, porque hoje em dia só fica um policial para tomar conta do prédio e não atende a população para resgatar um preso que tinha acabado de ser detido. Por sorte, esse preso, ao que parece, já tinha sido transferido, porque senão era muito provável que eles iam entrar e iam resgatar esse chefe de facção. Enquanto isso, a gente vê a complacência do Poder Judiciário, que simplesmente dá uma canetada e não permite que a polícia entre em determinados locais da cidade do Rio de Janeiro, a tal da DPF 635. Isso é um absurdo. Quando você impede as forças de segurança, policiais, de adentrarem no território onde está o crime, isso é a falência total, da segurança pública. Por culpa da polícia? Não, por culpa de governantes, por culpa do Poder Judiciário, que dá uma decisão esdrúxula como essa, é uma aberração jurídica. Isso faz com que, inclusive, os roubos de carga aumente assustadoramente, porque, veja bem, você rouba uma carga, você pega uma carga de eletrodoméstico, leva para o morro, sabendo que a polícia não pode entrar, fica terra de ninguém. É por isso que o Rio de Janeiro, especialmente esses morros onde a polícia não pode entrar, estão virando reduto de criminosos faccionados de todo o Brasil. Ou seja, aquele bandido que está lá na Bahia, faccionado, que é aliado ao Comando Vermelho, ele vai se esconder aonde quando a polícia estiver dando uma pressão? Vem para o Rio de Janeiro. Aqui você sobe o morro, fica tranquilo, a polícia não sobe. Quando for subir, eles têm que avisar. Nós temos informantes em todos os setores, então nós vamos ficar sabendo, você se esconde e nada acontece. E quanto ao governador, está certo. Essas organizações de defesa de direitos humanos só defendem bandidos. Em mais de 20 anos como policial, eu nunca vi um representante dos direitos humanos ir no enterro de um policial. Nunca vi eles ligarem para a mãe de um policial que perdeu a vida. Nunca vi eles oferecerem ajuda. Por quê? Porque essas ONGs, são sustentadas por gente que adora defender bandido. Gente que eu digo, são políticos, são deputados, são vereadores, são senadores, que adoram defender bandidos. Inclusive, quando tem uma votação importante, como, por exemplo, o fim da saidinha, eles votam contra. Ou simplesmente, quando é época de eleição, como aconteceu na última, que alguns candidatos, alguns políticos, deputados, eram candidatos à prefeitura aqui de São Paulo, eu não vou votar. Ou senão faz um voto simbólico para não me queimar. É assim que acontece. Pois é, inclusive hoje, vindo para cá, eu escutei a entrevista do governador Cláudio Castro e ele fazendo essa análise sobre o que ele escutou um pouco antes de integrantes, eu acho que de ONGs ligadas aos movimentos de direitos humanos. Enfim, porque ele tinha dado uma resposta dizendo que
daria uma resposta rápida, e alguns disseram, bom, mas vai acontecer um banho de sangue, depois ele respondeu, não tem nada a ver com isso. Ele até chegou a dizer alguma coisa, não, enche o saco, entendeu? Eu vou fazer o trabalho, mas sempre dentro da lei. Enfim, ele anunciando que o Rio de Janeiro e as forças de segurança do Rio irão atrás desses bandidos que atacaram essa delegacia. A delegacia foi metralhada, Mota. Esse ataque na tentativa de resgatar um preso. Enfim, pudemos noticiar isso durante o final de semana e muitos se surpreenderam com esse tipo de ataque, né? Não é muito comum, mas como bem lembrou o delegado Palumbo, isso já aconteceu em algumas localidades, inclusive aqui em São Paulo. Mota. Logo depois desse episódio, Caniato, eu fiz uma postagem na Rede X. Eu fiz uma pergunta, eu fiz uma enquete. Eu perguntei, você acha que um ataque a uma delegacia de polícia é um atentado ao Estado Democrático de Direito, mesmo sem a participação de senhoras com bíblias e sem o uso de batom em estátuas? 85% das pessoas responderam que sim, que um ataque a uma delegacia de polícia é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Me parece uma coisa óbvia, né? Me parece um passo muito grande num processo de escalada que está fugindo de controle. No momento em que o Estado brasileiro lançou um plano de pena justa para humanizar os presídios, o crime organizado agradeceu atacando uma delegacia. Isso é tudo que a gente precisa saber sobre o que está acontecendo no Brasil. Você, Luiz Felipe Dávila, a situação que envolve a criminalidade no Rio de Janeiro, a ousadia desses bandidos, integrantes de facções criminosas que metralharam uma delegacia em Duque de Caxias para resgatar um chefão do tráfico. Dávila. A situação da violência e do crime no Brasil é fruto de três coisas. Primeiro, a impunidade, a certeza que você vai cometer um crime e que você vai sair ileso. Isso é o maior incentivo ao crime que nós temos. O segundo, como bem disse, tanto o Mota, várias vezes aqui no Pingos nos Is, como relembrou aqui o delegado Palumbo, a questão da DPF 635, ou seja, você tem um pedaço do território que a polícia não controla. Então isso aí vira, na verdade, um reduto de criminoso protegido contra a sociedade. A sociedade é que é vítima dessa turma. E o terceiro ponto é a incapacidade de endurecermos as penas. É isso que a gente está lutando aqui sempre, acabar com progressão de pena, fim de, lei de execução penal mais dura. A gente não precisa ter isso, pena mais dura. E se o Mota fizer o data-mota dele, dá exatamente isso. Agora, eu não entendo como uma coisa que especialistas e a população acham que são importantes para resolver a questão da criminalidade, acabar com a impunidade, acabar com essa reserva de território para o crime organizado e endurecer pena, tem tanta dificuldade para se aprovar essas coisas. Eu entendo essas ONGs todas que o Palumbo e o Mota citam, tal, mas não é possível que o interesse da sociedade é preterido por causa de uma questão ideológica da política, o que é um total absurdo. Como é que você coloca a ideologia de um partido de esquerda à frente dos interesses da população, vendo que as pessoas estão perdendo vida, vendo que a segurança pública hoje é a coisa que mais tira o sono do brasileiro e não reagindo, achando que você vai resolver a questão da criminalidade sendo mais condescendente com criminosos. Isso foge de qualquer política baseada em dado em evidência. Pois é, vou trazer inclusive a manifestação do governador Cláudio Castro, exatamente o que ele escreveu nas redes sociais. Primeiro, viu, delegado Palumbo? Cláudio Castro disse o seguinte também na rede social X: a ousadia dos criminosos ao atacar uma delegacia de polícia não vai ficar por isso mesmo. Já identificamos todos eles e vamos pegá-los de qualquer jeito. E aí algumas pessoas ligadas a organizações e que militam pelos direitos humanos fizeram críticas e aí ele respondeu: eu já vou avisando a turminha dos direitos humanos, não encham meu saco, que a resposta será dura e na mesma proporção, só que com efetividade e dentro da lei.
Essa foi a postagem do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Agora, tem um ingrediente importante para destacarmos para a nossa audiência, né, delegado Palumbo? Aquele que coordenou, o líder desse ataque à delegacia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma pessoa que não voltou da saidinha de presos. Não respeitou o dispositivo, ou seja, ganhou o benefício, não respeitou, não voltou e, naturalmente, claro que ele não foi aproveitar o benefício para se ressocializar. Não, voltou para o crime, inclusive com esse exemplo terrível, né? Metralhando uma delegacia lá no Rio de Janeiro, delegado. Ele só era o chefe do tráfico, o chefe do morro, o faccionado. Mas o governador está certo. Mas lamento informá-lo, essa turminha dos direitos humanos vão sim encher bem o saco do governador. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, ela não pode usar o termo estamos em perseguição. Tem que falar que está em acompanhamento. Isso quando um bandido, por exemplo, roubou um carro, sai em fuga pelas ruas da cidade de São Paulo, não pode falar perseguição, tem que falar acompanhamento. Mas o que a polícia está fazendo? Está perseguindo. E o bandido tem que ser perseguido, ele tem que ser preso. Se atirar na polícia, tem que ser revidado. E ele que se optar por atirar na polícia, é justo que ele tome um tiro e que vá para o inferno. Isso é natural. Ele teve a opção de roubar, ele teve a opção de matar, ele teve a opção de estuprar. Aí depois vem essa turminha dos direitos humanos representam no Ministério Público, representam na Defensoria Pública, chegam a representar até em Brasília. Eu me lembro quando eu era o 01 do Grupo de Operações Especiais, chegou uma representação dos direitos humanos vindo de Brasília, porque o nosso policial atirou no indivíduo, esse indivíduo era preto. Olha, todas as vezes que eu troquei tiro na minha vida, eu sempre vi um ser humano. Eu não olhava se ele era branco, se ele era preto, se ele era amarelo, se ele era vermelho. Eu queria primeiro sobreviver e depois acertar esse bandido. O que atrapalha em muita segurança pública são esses defensores de bandido. Aliás, são defensores de bandido até ouvir o primeiro disparo, que depois eles viram maratonista. Eles querem que a polícia aja com flores. Não tem como. Bandidos armados de fuzil só podem ser enfrentados por homens de bem, policiais também armados de fuzil. Não há outra maneira. O bandido só entende uma língua, é medo, medo de morrer. Mas ele sabe que eles são protegidos por essas ONGs, que inclusive recebem emendas parlamentares, de deputados, de senadores, para ficar cada vez mais forte. Isso quando não vem dinheiro de fora, para ficar defendendo o bandido, defendendo o indefensável. Enquanto isso, a gente vê pessoas morrendo aqui ou sendo espancadas, como aconteceu aqui na Zona Oeste, onde uma senhora dentista de 68 anos, ela foi fazer a sua corridinha e foi literalmente espancada por 2 vagabundos que chutaram a cabeça, quebrou a costela, foi parar na UTI, ainda morderam a mão dela, porque ela não estava com o celular com medo de ser roubado. Quiseram roubar a aliança. O que fizeram? Morderam a mão dela para arrancar essa aliança. E aí, quando a polícia encontra com esses bandidos e, por vezes, reage à injusta agressão desses bandidos e manda esses bandidos para o inferno, aparece quem? Os direitos humanos para defender essas tranqueiras. Daqui a pouco a gente vai trazer em detalhes esse episódio mencionado pelo delegado Palumbo, essa médica, já uma senhora, que foi brutalmente agredida pelos bandidos e teve esse episódio, não conseguiu tirar a aliança, quase arrancaram o dedo dela com uma mordida, assim, história absurda, bizarra. Mota, mais um criminoso que recebe o benefício da saidinha temporária e usa esse dispositivo para continuar cometendo crimes. Nenhuma novidade, né, Caniato? Mas a saidinha não pode acabar para os presos que já têm esse benefício, porque a lei no Brasil não pode retroagir para prejudicar os criminosos, só para prejudicar as vítimas. Agora, a gente precisa falar de uma coisa aqui. No seu primeiro dia de mandato, Donald Trump emitiu uma ordem classificando os cartéis do narcotráfico como organizações terroristas. Isso significa que as Forças Armadas Americanas agora têm licença para agir contra esses cartéis, independentes de qualquer autorização judicial.
o Departamento de Defesa dos Estados Unidos já autorizou o uso de forças especiais para combater os narcotraficantes mexicanos. Há notícias de que operações clandestinas contra esses cartéis já estão ocorrendo. Essas operações usam as forças de elite dos Estados Unidos, como os Army Rangers, os Green Berets, a Delta Force e os Navy SEALs. Isso vai ser um ponto de virada no combate ao tráfico nos Estados Unidos. E no México, é inevitável que as repercussões desses movimentos cheguem aqui de uma forma positiva ou negativa. Pois é, inclusive uma projeção feita por muitos especialistas e a torcida também de alguns. Mas, Mota, você entende que a repercussão aconteceria de que forma e em que tempo? Algo imediato? Só é importante para a gente ilustrar para quem nos acompanha. A repercussão positiva que pode acontecer, Caniato, é o Estado brasileiro olhar essa decisão que os Estados Unidos tomaram e se inspirar nisso de alguma forma. As pessoas em posição de autoridade no Brasil tomarem consciência da ameaça que o narcotráfico representa ou até acharem que, do ponto de vista de relações internacionais, é bom seguir na linha dos Estados Unidos. Agora, a repercussão negativa é que essas gangues, esses cartéis do narcotráfico, agora sujeitos a essa repressão lá perto dos Estados Unidos, pelas Forças Armadas Americanas, podem achar que é melhor investir no mercado brasileiro. E aí a gente começar a receber, além do Rio de Janeiro, receber traficante de outros estados, o Brasil também começar a receber esse lixo que vem do México, porque a situação para eles pode muito bem se tornar insustentável. No meio dessa operação toda que está acontecendo, a gente está vendo críticas muito fortes ao governo do México, por parte de autoridades mexicanas. Declarações que dizem que o governo do México já é praticamente um aliado do narcotráfico, não só não toma medidas para combater o narcotráfico, como de várias maneiras facilita a vida deles, e isso tornou inevitável o envolvimento das Forças Armadas dos Estados Unidos nesse combate. Então, temos aí tanto uma oportunidade para o Estado brasileiro acordar e sentir o perfume das rosas, como também para a situação aqui ficar muito pior, se isso não acontecer. Pois é, bem interessante essa análise e reflexão do Mota, e é algo que com certeza a gente vai voltar a tratar aqui no programa, Como as medidas que vêm sendo tomadas por Donald Trump, principalmente no combate ao tráfico de drogas, como isso impacta na América do Sul, na América Latina e também no Brasil. Dávila, só para fechar, o líder do ataque à delegacia da Baixada Fluminense, lá de Duque de Caxias, tinha sido beneficiado pela saidinha de presos. Eu acho que é um ponto importante para a gente sempre destacar para a nossa audiência, Houve um esforço fora do comum dos nossos congressistas para conseguirem aprovar o fim da saidinha, ou pelo menos a limitação desse dispositivo. E a cada semana a gente traz um exemplo, pelo menos 2 vezes por mês a gente traz um exemplo, de como esse é um benefício que não funciona, Muitos ganham o benefício da saidinha e se utilizam disso para voltar a cometer crimes. Exatamente, Caniato. Isso, as estatísticas mostram que esse negócio da saidinha, muitas pessoas, muitas vidas foram perdidas porque, de fato, essa turma volta para o crime, não volta para a tal da ressocialização. Mais do que isso. Geralmente, a saidinha é uma oportunidade para o criminoso pagar a conta para quem ele deve lá dentro da cadeia. Sabe aquela turma do crime organizado que lá dá para ele todos os benefícios? Mas ele tem que acertar as contas. A saidinha é, sim, uma forma para cumprir missões de acerto de contas. Por isso que essa barbaridade tem que acabar. O Congresso Nacional aprovou
E, infelizmente, o judiciário teve uma visão um pouco contrária, dizendo que essa medida só valeria a partir do momento que ela fosse aprovada e não de maneira retroativa. Está aí o resultado dramático de um judiciário que parece que se preocupa mais com o criminoso do que com o bem-estar da população. Pois é, o Dávila terminou falando em bem-estar da população. E o bem-estar da população carcerária, hein, Dávila? Parece que tem muita gente preocupada. Inclusive, a próxima notícia tem tudo a ver.